Amém, meus amados? Vamos receber o nosso querido pastor Alberi por mais uma aula. Paz do Senhor Jesus, podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Um dia Jesus chegou para os discípulos e disse assim: o que estão dizendo aí fora a meu respeito? O que estão dizendo quem eu sou? Vaidade de Jesus? Não. Era uma autoavaliação para saber se ele estava alcançando o objetivo dele com a sua pregação, o seu ensino, a sua missão. Então eu quero perguntar agora assim, você que está assistindo essa escola, quem pode dizer assim: pastor, até agora não entendi nada, estou mais enrolado? Não enrolado, mas tu diga assim: não acrescentou nada, não estou entendendo nada. Tem alguém que pode levantar a mão, porque nós precisamos saber, porque nós queremos melhorar. Tem alguém que diz assim: não estou entendendo, pastor, não estou entendendo. Pode ser franco, não é pegadinha, não é sério. Benção? Porque eu me lembro que eu perguntei antes, o Derli disse que não está entendendo. Na semana eu perguntei quem já tinha feito algum estudo nisso, muito disseram que não. Essa semana eu perguntei para diversos irmãos, hoje de manhã eu perguntei para alguns irmãos, e no decorrer da semana, para saber desse feedback do que eles estão achando da escola bíblica. Que bom. Sabe qual foi a resposta unânime de todos? Pastor, se a pessoa não entender a aula que o pastor Alberi e o evangelista Simão Lucas está dando, essa pessoa é ruim demais, viu? Porque está sendo muito bem explicado. Uma salva de palmas porque Jesus é bom. E quem pode dizer então, está me acrescentando, estou entendendo, estou aprendendo, quem pode dizer? Glória a Deus. É bom porque a gente tem que se esforçar aqui, né, para melhorar. Glória a Deus. Pessoal, a gente veio falando então, nós estamos na terceira aula hoje sobre sinais. E o evangelista São Lucas disse semana passada uma frase muito interessante, disse, que eu achei interessante, dizer, é mais importante nós estudar sobre os sinais, né, que precedem e apontam para a vinda de Cristo, do que o que vai acontecer depois, porque a nossa esperança é que depois do arrebatamento estaremos com o Senhor, então o que vai acontecer na terra, não, né, de certa forma, não nos afeta, né? Mas é importante nós ter o conhecimento. Então, por isso, falar dos sinais é de grande importância. E deixa eu te dizer uma coisa, a gente está sendo bastante raso assim, não tão rápido, né? Mas tão... objetivo, mas não estamos indo a fundo, porque se nós for comentar detalhadamente, de uma maneira mais profunda, cada um desses sinais, nós vamos o resto do ano, aí, sei lá. Essa apostila que o pastor Mike falou é um trabalho que a gente vem compilando aí há muitos anos, que a gente ministra esses ensinos, essas coisas, seminários e coisas, então é um resumo de muita coisa, certo? Então a gente vem falando já nesses dias sobre os sinais que apontam para que o arrebatamento da igreja está muito perto, né? Então falamos de sinais na terra, sinais no céu, sinais na vida social, vida política, essas coisas aí. Mas tudo umas pistazinhas pequenas, rápidas, porque não dá para ir detalhando tanta e tanta coisa, né? Devido ao tempo. Então hoje nós vamos lá para o sinal, o número 5, sinais na vida moral. E vamos ver se a gente consegue ir mais uns 2 ou 3 adiante, tá? Sinais na vida moral, moralidade ameaçada. Essas palavras estão nas palavras de Jesus em diversos lugares, certo? Como em Lucas 21, verso 7 seguir, Lucas 17, verso 26, enfim, e aqui Mateus 24, 38, que o Senhor disse, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Ele é em Lucas também, e também em Mateus 24, Jesus também falou nos dias, então, de Noé, ou seja, os dias anteriores ao dilúvio, como também falou nos dias de Ló, que foi em Sodoma e Gomorra. Então, era uma depravação total daquela geração que acabou com o dilúvio. E Ló, em Sodoma, era também uma depravação muito grande daquela cidade. A gente costuma falar nas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, mas tinha mais 2 cidades em volta ali, até me fugiu o nome agora, não é tão conhecido.
mas que foram destruídas aquela região toda naqueles dias. Devido ao estado moral tão depravado. Então, quando o Senhor disse que seria semelhante àqueles dias, os dias atuais, os dias que nós estamos vivendo, tá? Então, diz assim como os dias anteriores ao dilúvio. Nesta referência desse 2 Timóteo, não sei se todos conseguem ler ali, nós vamos ler aqui. Agora, se a gente fosse explicar cada uma dessas frases, ou cada uma dessas palavras aqui, misericórdia, né? Nós vamos ficar algumas horas aqui falando. Se alguém tem alguma dificuldade de entender alguma palavra, hoje a gente tem uma facilidade tão grande. Você tem um smartphone aí, tem acesso à internet, hoje tem os dicionários online, aí você olha na hora. Quando eu comecei a estudar isso, a minha esposa amada que está ali me presenteou com um dicionário dessa grossura assim, né? Para a gente poder pesquisar, porque no tempo não tinha essas coisas de hoje, né? Essas facilidades. Hoje tem Bíblia, tem internet, tem tudo aí no celular, pode pesquisar. Então pode alguma palavra parecer estranha. Olha o que Paulo diz então a 2 Timóteo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3, como está ali. Sabe, porém, isso que nos últimos dias, certo? Sobrevirão tempos penosos. Não precisa descrever o que a gente está vivendo atualmente, todo mundo sabe, né? Tempos penosos. Desemprego, fome, doença e essa tribulação diária, que jornal não dá mais para tu olhar na televisão, tu entra em depressão, né? O mal de hoje. Tá? Então, tempos penosos. Aí veja a descrição que ele diz, pois os homens, homem, gênero humano, homem, mulher, tanto faz, tá? Serão amantes de si mesmo. Não é isso que até se incentiva hoje? É amantes de si mesmo. Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Tá? Bom, vou explicar cada uma dessas palavras, vai longe, né? Desobediente aos seus pais, isso é muito forte hoje, gente. Os pais não conseguem mais conter uma criança, certo? É incrível. Ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres, né, do que amigos de Deus. Que quadro triste. Aí você dá uma olhadinha nos acontecimentos à nossa volta e você vai identificar tudo isso aqui. Sim ou não? Alguma dessas palavras você não entendeu o sentido dela? Tá? Você sabe o que é um presunçoso? Tá? Alguém pode, como eu disse, pode pegar aí no Google aí, botar a palavra presunçoso, significado, e você vai ver aí? Pode botar aí, não é pegadinha, não. Pode botar aí e mostra para nós o que é. Que parece às vezes sinônimo, mas tem diferença, presunçoso, soberbo, ou vaidoso, ou orgulhoso. Às vezes parecem palavras meio sinônimas, mas tu vai olhar, cada uma tem uma variedadezinha, uma diferençazinha uma da outra. Mas isso retrata o quadro de hoje, que a gente tem as pessoas ali sem afeição natural, sem aquele afeto humanitário, aquele negócio, né, esse amor fraternal que a gente diz. Então as pessoas não têm mais isso. Você observe hoje o que a gente vive hoje, um egoísmo, uma busca pelo prazer pessoal, não importa o dano que vai causar o outro, uma busca por dinheiro, coisa material, não importa quantos tem que passar por cima, em busca da fama, do sucesso, em busca do poder nos governos, isso é muito forte no meio político, né? Em busca do poder no meio dos governos, não importa quantos tem que massacrar, tem que matar, tem que passar por cima, não importa. O importante é conseguir o seu objetivo pessoal. Então é isso que Paulo descreve nesse triste quadro aqui, a situação da humanidade nos últimos dias. Alguém achou presunçoso aí no dicionário? Só um exemplo para a gente citar esse diz aí. Aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz que os demais. Isso é um presunçoso, né? Ali.
Aí você vai olhar uma pessoa vaidosa, uma pessoa orgulhosa, vai encontrar que são palavras semelhantes, mas sempre tem alguma coisinha, alguma diferença a mais. Então vai descrevendo esse quadro que a gente vive hoje. Nós somos um povo pentecostal e nós amamos aquele culto barulhento, pentecostal, revelação, profecia, aquela coisa emotiva. E a igreja tem que ser equilibrada nessas duas coisas. Isso é importante, é necessário, traz aquele âmbito, traz aquela coisa toda. Mas um culto que nem hoje, que você para e põe a sua cabeça para funcionar, né, para entender a palavra e viver essa, isso vai te dar sustentação depois que a emoção do culto pentecostal passou, porque a emoção passa, certo, irmão? Então, vale a pena a gente se esforçar um pouquinho aqui. Tá? Então, a moralidade é ameaçada por causa dessa geração que chegou a esse extremo, como diz, então, Jesus, semelhante aos dias anteriores ao dilúvio, a geração do dilúvio e a de Sodoma. Existe uma propaganda deliberada, aqui não funcionou para passar, mas funciona para mostrar lá, vamos ver. Então, existe aqui propaganda deliberada ou de liberdade sexual que está ocorrendo através de televisão, rádio, internet, todos os meios de comunicação. Mas qual é os meios de comunicação mais poderosos hoje? Televisão e internet, sem dúvida. E o grande perigo é assim, que na internet, muitas vezes o pai e a mãe não sabem o que o filho ali do lado está no celular hoje, olhando tudo. Fica lá no seu quartinho até altas horas da madrugada, pai e mãe não sabem o que ele está acessando, o que ele está vendo. Até porque a maioria da nossa geração mais madura foi pego de surpresa com a tecnologia, que nós vamos falar daqui a pouco, e não sabe ter acesso ou controle, e as crianças já estão nascendo com tudo isso na mão, e eles têm muito mais facilidade de todo o acesso. E a internet hoje é um inferno, gente, para esse negócio. É uma ótima ferramenta, como acabamos de ver aqui, para várias coisas, mas tem que saber usar. Como se antigamente proibia a televisão, né? É saber usar. Tudo quanto é coisa é saber usar. Então é uma ótima ferramenta, trabalho, internet, mas também é um poço do inferno se você não souber usar. Tem tudo que não presta e muito mais aí. Né? E aí os pais não conseguem ter esse controle e as crianças, adolescentes, tudo tão livremente, porque hoje você pega um celularzinho, um smartphone desse aí e tem acesso a tudo, em qualquer lugar. Né? E quem não tem hoje internet em casa, gente? Quase todo mundo tem, né? E cresce todo dia. E aí está, através desses meios, outros aqui mais antigos, que já caíram um pouco, como as coisas escritas, revistas, outras coisas, né? Já caíram um pouco, mas esses são os meios fortes hoje. Cinema, filmes, né? Enfim. Jogos. Tem muitos jogos diabólicos, satânicos, terrível e que está corrompendo aí muita coisa. Então é uma propaganda, você vê hoje que a maldade ou a malícia, ela está até em anúncios, até em comerciais, que às vezes não tem nada a ver, mas lá tem alguma coisa sensual, lá tem alguma coisa de nudismo, lá tem alguma maldade sempre nessas coisas. Então, é a moralidade ameaçada como sinal do fim dos tempos. Tá? Isto é marcante demais. Teria muito mais coisas ainda a falar, que a Bíblia revela isso, essa situação das nações, né? E existe coisas muito pesadas nessa área, porque é muito crescente a propaganda, os anúncios vão aceitando como normal, e é crescente diariamente o número de divórcio, de aborto, se luta pela legalização de aborto, homossexualismo, nudismo, até por aqui tem os tais de swing, não sei se todos sabem o que é isso. Aquelas casas noturnas para troca de casais, onde os casais vão para trocarem os pares lá. Tem aqui, tem por aqui, tem por aí, aqui para a nossa volta. Tá? Quer dizer, então
A pornografia sem censura, hoje está aberto na internet, prostituição de adolescentes, estupro, abuso infantil, por aí vai indo. Nos programas de televisão, site de internet divulgam e incentivam essas coisas, né? Aí veio essas ideologias de gênero, a tal educação sexual nas escolas, certo? Há uns anos atrás, minha mãe ainda estava aí com a gente, um dia eu cheguei na casa dela ali, e ela estava rindo e disse que absurdo, que chegou uma irmã lá e disse, olha, meu menino chegou de casa, menino com 10 anos, chegou em casa com uma camisinha que a professora deu na escola, porque estava na aula de educação sexual, e a criança chegou e disse, mãe, para que serve isso aqui? E a gente acha que é normal? Não, não é normal. Então essas coisas vai aí, né, piorando. Gente, um dado extra aqui, ó. Segundo o IBGE, em 2019, 18% das crianças nascidas no Brasil eram filhos de adolescentes. 18%. Isso representa 400 mil crianças por ano, filho de adolescentes. Alguém pode dizer, mas o que tem de mais isso? Ora, todo mundo sabe que um adolescente ainda não está preparado nem fisicamente, tanto que o risco de mortalidade materna nessa idade é o dobro. Porque o próprio organismo nem está preparado ainda para a maternidade, psicologicamente, maturidade nem se fala, é infantil ainda nessas coisas, às vezes só tem tamanho físico. Então o problema realmente é gravíssimo, certo? Essa área moral. Número 6 aqui, a ciência. Isso aqui é bastante amplo, não é muita coisa, gente. A ciência que se multiplicará, segundo a palavra de Daniel. Esse versículo, Daniel 12:4, ele disse primeiramente que as pessoas correrão de um lado para outro e a ciência se multiplicará. Você imagina Daniel naquele tempo que o meio moderno de transporte era cavalo, burros e bois e carroça, né? Era o meio de transporte. Imagina se ele visse hoje navios, aviões, carros, motos e tudo aí, né? Imagina o espanto. Mas ele disse assim, correrão de um lado para outro. E daí diz ele, a ciência se multiplicará. Ele falou isso para o tempo do fim, certo? Tempo do fim. Então, uns dados curiosos aqui, só para a gente entender. Porque assim, como eu estava já dando um toquezinho antes, para essa geração jovens e adolescente aqui de hoje, eles estão nascendo com tudo isso. Então, para eles, isso é a vida. Isso é normal. Estão nascendo com tudo assim, o que eles pensam na cabeça deles? Que o mundo foi sempre assim. Certo? Para eles, é assim, o mundo é assim. Agora, para os da nossa idade, por aí um pouco, para nós é chocante, é impactante a diferença das coisas. Logo que eu comecei a trabalhar, eu usei calculadora manivela. Quem é que conhece? Vá no museu para ver. Remington, desse tamanho assim, com os teclão que você tinha que teclar e puxar uma manivela. Clac, clac. Depois eu cheguei a ser programador de computador. Então eu vi esse negócio crescer, nascer e crescer. Então, para mim, é impactante a tecnologia. Estou falando de coisinhas básicas. Você imagina o que é isso hoje na alta tecnologia da ciência genética, da medicina, da astronomia, essas áreas todas aí. Todo mundo sabe hoje das indústrias, tudo é robotizado e automatizado de uma maneira assombrosa, né? Então, você imagina, a gente está falando de coisinhas simples. Olha aqui, ó. Vamos considerar o seguinte, de Adão até hoje, aproximadamente 6 mil anos da história humana. Pessoal, tem muita diferença em coisas de calendário. Por exemplo, o calendário judaico está no ano 5.871. Nós estamos, calendário, ano 2021, da era cristã, após Cristo. Então, até Jesus Cristo, está aproximadamente 4 mil anos. Ninguém tem datas muito exatas antigamente. Então, se o judeu diz que está no ano 5.800 e poucos, nós estamos no ano 2021, um pouco mais então, de 6 mil anos, essas datas não fecham, tá? Mas é aproximado. 6 mil anos, vamos dizer assim, aproximadamente, de existência da raça humana na Terra, certo? Inventaram a roda, o fogo e essas coisas todas, aí foi vindo, certo? Mas observe agora o que eu quero falar aqui.
Aconteceu em 1903, portanto, pouco mais de 100 anos atrás, a primeira viagem de automóvel entre a cidade de São Francisco e Nova York, nos Estados Unidos, e levou 52 dias essa viagem. A primeira viagem motorizada, de automóvel, né? Gente, faz pouco mais de 100 anos. Mas não tem 6.000 anos de raça humana na Terra? Tem. Aí isso é a evolução da ciência? Não é? Maneira bem grosseira, bem simples assim, ó. O primeiro computador eletromecânico, nem era eletrônico. Quem entende um pouco do assunto sabe a diferença de eletromecânico para eletrônico, sim ou não? O primeiro computador eletromecânico foi inventado em 1936, e não está aqui no slide, mas o computador eletrônico, o primeiro, saiu 10 anos depois, 1946. Tal de ENIAC. E esse computador pesava 30 toneladas e ocupava um salão de 180 metros quadrados. E tinha uma capacidade de cálculo inferior, e muito inferior a essa calculadorazinha que você tem no teu smartphone aí. Nem se compara. Em 1946. Aí você vai assim, em 1969, o homem chegou na Lua de nave espacial. Tem alguns hoje que não acreditam. Então, tem essa expressão que eu costumo botar ali, em menos de 100 anos, bem menos de 100 anos, o homem saiu do carro de boi para a nave espacial, neste século passado. Aí a Bíblia está cumprida ou não está? Você concorda ou não? Que a coisa é tão rápida hoje, você imagina naquela época, agora hoje. É tão rápido que a gente nem consegue imaginar o que a alta tecnologia, essas coisas da ciência, em todas as áreas, pode ser e pode fazer. É realmente assombroso. Antes de entrar nesse outro aqui, quem é que ouviu falar da sonda Voyager 2? 1, 2, 3, 4... E ninguém? Ah, está estudando? Isabelle? Ninguém viu? Ninguém sabe disso, nada disso aí? Gente, essa sonda foi lançada, essa Voyager 2, portanto a segunda, foi lançada pela NASA, sabe que ano? Quem é que sabe o ano? Ninguém sabe. 1977, o ano que eu estava no exército. 1977. Essa nave passou por Netuno, por Júpiter, e qual é o outro lá? Netuno, Júpiter, Saturno, mandando foto desses planetas. Em 2018, ela já saiu do sistema solar, já está fora. Só quem dá uma examinada, porque gosta de astronomia, precisa entender essas grandezas. Tem uma antena na Austrália, a única da NASA, que consegue se comunicar com essa sonda ainda. Acredito que até 2030 eles não vão conseguir contato com ela. Como é que em 1977 já tinha tecnologia para isso, para manter essas baterias recarregando com energia solar, sei lá o quê, que está funcionando desde essa época e está viajando, já passou todos esses planetas, já saiu do sistema solar. Pô, mas menos de 100 anos estava andando de carro de boi, não sabia, não tinha nenhuma calculadora elétrica. Então essas coisas nos assombram e nos mostram o que Daniel profetizou. Daniel foi mais de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, né? 500 anos de Cristo. Que ele profetizou dizendo, nos últimos tempos, a ciência se multiplicará de uma maneira, então, assombrosa, que é isso que nós estamos vendo e vivendo. Agora, temos aqui outro sinal, chamado de grande sinal, que a gente colocou aqui. Grande porque a Bíblia realmente fala muito dele, certo? Grande sinal, que é Israel. É importante conhecer um pouco da história de Israel, dos fatos, enfim, para entender a importância disso. Existem dificuldades hoje
nessas áreas de relacionamento com Israel e tudo mais, e igreja, porque a igreja, eu mesmo tenho falado, a igreja tem muito a ver com o judaísmo, ela saiu de lá, nós vivemos a nova aliança do sangue, a aliança antiga era com Israel, mas é muito importante nós olhar isso, porque Israel não é um povo abandonado por Deus, é um povo que está no controle e na mão de Deus, e as promessas e alianças desde Abraão serão cumpridas, Deus é fiel, amém? Então é importante a gente ver Israel como um relógio de Deus, um relógio que aponta para a vinda de Jesus. Atualmente já tem rabinos, né, mestres judeus, dizendo que o Messias está por vir para eles. Quer dizer, para nós, ele já nasceu, já veio. Ele está para vir a segunda vez. Então, para Israel vai ser a primeira vez. Mas eles estão já falando, muitos rabinos judeus já estão falando disso, e que estão às portas para a vinda do Messias, segundo eles, certo? Ezequiel 37 é aquela profecia sobre o vale de ossos secos, enfim, né? Essas outras mensagens, outros versículos que estão aqui, como Lucas e Deuteronômio, Levíticos, enfim. Isso é importante que depois quiserem apostila, você quiser anotar isso aí, depois ler, porque aqui não devemos nós ir lendo tudo isso. Mas elas falam de um fenômeno muito importante, e que alguns dizem que foi como uma maldição que Moisés profetizou. Não foi uma questão de maldição. Mas Moisés falou muito claro, através da lei que Deus deu a ele, como também está em Deuteronômio 28, porque a gente costuma falar a primeira parte de Deuteronômio 28, a parte das bênçãos, né? Se você ouvir e guardar a palavra do Senhor, os estatutos, e obedecer, enfim, ali, então virão essas bênçãos sobre ti, bendito serás ao entrar, e bendito serás ao sair, e bendito será a tua amassadeira, o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, né? Benção, 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 que o pessoal da teologia da prosperidade adora pegar essa parte e pregar. Mas daí ninguém fala parece do versículo 15 em diante, onde começa a maldição. Que diz assim, que se você não guardar e não obedecer a palavra, então virá sobre ti todas aquelas pragas que eu no Egito, todos aqueles malos, todas aquelas doenças e tudo lá. E nessas ocasiões, Moisés, de certa forma, profetizou, era a palavra de Deus, era a lei, que eles seriam espalhados por todas as nações da terra, seriam dispersados, certo? E esse acontecimento ocorreu, certo? No ano 70 depois de Cristo. O que aconteceu nessa época? Chegou aquele momento que está registrado aí, Lucas e também Mateus 24, antes da crucificação, um pouco os discípulos saíram do templo, maravilhados, disseram, mestre, é a grandeza do templo. Aquele templo era o que Salomão havia construído, depois foi destruído lá na época do cativeiro da Babilônia, foi reconstruído, aí um imperador romano lá reconstruiu esse templo, reformou, então era maravilhoso o templo. É o templo reconstruído, reformado, restaurado, enfim, nos dias de Jesus. Então eles estavam maravilhados com aquele templo que o Herodes havia reconstruído, reformado, enfim, e disseram, aí, Jesus, que lindo, tá, maravilha. E Jesus disse assim, não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derrubado, né? Você imagina hoje alguém profetizar esse tipo de coisa, sai para lá a língua disso, daquilo, como se fala hoje, profeta do caos, não sei o quê. Então está difícil hoje você pregar uma mensagem que exorta ou que chame a atenção. Mas Jesus disse, não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derrubado. No ano 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, que havia substituído ou substituído Nero, né? Nero morreu lá no ano 60 e poucos antes de Cristo, então esse Vespasiano assumiu o Império Romano. E o filho dele, Tito, então era o general do exército. Israel começou uma certa revolta, não queriam mais ser escravo, pagar tributo ao Império Romano, e estava aquela revolta, aquela coisa toda, e esse general então invadiu Jerusalém e destruiu tudo, cumpriu o que desde Moisés estava profetizado, certo? Que seria destruído, Jerusalém seria pisado pelos gentios, e eles seriam espalhados entre as nações. O que aconteceu então?
uma destruição, e devido a essa perseguição, eles se espalharam pelo império, que o Império Romano governava o mundo da época, foi o quarto dos grandes impérios mundiais. Primeiro Babilônia, depois Medo-Persa, depois o grego e depois o romano, né? Segundo a visão de Daniel, que para frente a gente vai falar de Daniel e Apocalipse, que ainda não chegamos lá, certo? Aí aconteceu o seguinte, ficou um país, uma nação, vamos dizer assim, um povo, os legítimos sem terra, certo? Os legítimos sem terra, judeus sem terra, se espalharam pelo mundo e ficaram sem pátria, sem território, certo? Porque os romanos tomaram conta, espalharam eles, foi a maneira deles vencer, desfazer com a rebeldia, a intenção de independência, certo? E ficaram então espalhados pelo mundo dessa maneira. Quanto tempo durou isso, gente? Quase 2000 anos. Aí está um dos grandes milagres de Deus, que você vai ver essas outras profecias, Isaías 60, 66, entre outras, várias outras profecias, Isaías 60, verso 8, Deuteronômio 30, verso 3, Ezequiel 11, 7, Jeremias 35, várias outras profecias, que depois se criou um termo chamado sionismo, que significa volta para Sião. Então tem várias profecias, por isso quando você lê muita coisa no Antigo Testamento, não se aplica à igreja, se aplica a Israel, certo? Então muitas profecias, que o Senhor ia juntar de todos os cantos, de todos os povos, de todas as nações, ia trazer de volta, né, a Sião e assim por diante. Começou esse movimento lá por 1900 e alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui a data que nós temos aqui, da independência de Israel, foi 14 de maio de 48. 50 anos antes, teve um líder, um jornalista, uma pessoa, né, que organizou e fizeram uma conferência numa cidade suíça chamada Basileia. E nessa cidade saiu a primeira convenção ou conferência lá, tratando da recuperação ou de conseguir de volta um território para os judeus. Porque aqueles remanescentes que ficaram lá viviam sofrendo em guerra com os árabes, com os outros lá. E a maioria se espalhou, tudo quanto é canto do mundo você encontra judeu até hoje, certo? Então, saiu a primeira conferência já para tratar do assunto e exigir ou buscar de volta a recuperação do território. E diz que esse homem, de certa forma, não fala se ele era um cristão, ele era um judeu, né? Não era um cristão, mas era um judeu. Então, de certa forma, ele falou e ele disse que aquilo que parecia impossível naqueles dias, naquela conferência, em 50 anos aconteceria. E em 50 anos depois, aconteceu algo muito interessante. Ali está errada aquela primeira data, mas embaixo está certo. Tá? Quando Israel foi expulso da sua terra, tá? E o seu retorno em 14 de maio de 1948, essa é a data da independência de Israel, portanto esse mês aí se comemora, comparando isso com Isaías, que está aí. Então essa conferência da ONU presidida, e aqui é muito interessante, presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, gaúcho, natural de Alegrete, você sabia disso? Quem é que sabia? Vários, que bom. Natural de Alegrete, gaúcho, presidiu a segunda Assembleia da ONU, só que essa segunda Assembleia foi em 1947, não 48, tá? Embaixo no outro parágrafo está certo. 16 de setembro de 1947. Cumprindo as profecias bíblicas, sem esse homem saber, eu acho que ele não era cristão, lógico, mas ele era um político de grande renome, se for ler a biografia dele, é tremendo que foi esse homem na história do Brasil e internacional, e fazendo parte da ONU. Então ele presidiu e ele foi a pessoa-chave decisiva que convenceu os líderes de outros países que faziam parte da ONU, que era algo recém-criado também, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e ele convenceu outros países, e pelo voto dele, sim, foi tudo decisivo, de última hora, e ele então conseguiu aprovar a partilha da terra lá da Palestina, devolvendo uma parte do território para Israel. Território de Israel, mais ou menos a metade do território do Rio Grande do Sul, é pequenininho, certo? E aí que você fica assombroso de ver um país que voltou a recuperar seu território em 1948, para quem é bom de cálculo, 48, isso está para 73 anos, né?
a potência que é Israel em ciência, tecnologia, armamento de guerra, medicina, essas áreas todas as nações, cumprindo profecias de Ezequiel e outra, as nações estão com os olhos voltados para Israel hoje. Aí foi o que Jesus disse assim: quando a figueira começar a brotar, levante as vossas cabeças, porque o verão está próximo, quer dizer, a vinda do Senhor está chegando. Quando ela começar a brotar. Por que a figueira é símbolo de Israel? Figueira dizem que é a primeira que brota na saída do verão naquela região. Então, quando ela brotar, sinal disso. E daí você olha para isso aqui e você se assombra. Um povo que ficou por quase 2000 anos sem território, aí cumpre a palavra que o Senhor disse numa dessas profecias, que ele disse assim: pode o Senhor fazer nascer uma nação em um dia? O Senhor fez na ONU. Mais de 2000 anos sem terra, sai lá essa assembleia, partilha e devolve. E foi uma festa pelo mundo inteiro, onde tinha judeu, eles comemoraram. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, era no ouvidinho no rádio, ouvindo as notícias da Assembleia da ONU. Foi aprovado. Ao mesmo tempo que os judeus festejavam, eles também tinham medo, porque sabiam que ia começar a guerra. E até hoje estão em guerra com os árabes em volta e os palestinos. E Israel é um grãozinho de areia no meio de tudo e sempre vence. Porque o Senhor disse: virão por um caminho contra ti e por 7 fugirão de ti. Aleluia. E só cresce. Veio técnicos de Israel, aquele lugar de deserto, no Rio Grande do Sul, ensinar técnica de agricultura para nós que temos tanta terra. É Deus ou não é Deus, gente? Fora do comum, bem disse, pastor Mike, fora do comum. É coisa incrível. Então, quando você vai olhando essas profecias no Antigo Testamento e vai dando uma olhadinha para a história de Israel, você fica assombrado de ver a fidelidade de Deus nas coisas, né? Então, cumprindo essas profecias, né? Então, isso foi aprovado em 1947, na Assembleia da ONU, e em 1948, 14 de maio, está chegando aí a data da comemoração de Israel, da independência de Israel. Então, isso foi proclamado lá a independência, instituído no novo Estado de Israel, e desde lá para cá, debaixo de guerra, só vem crescendo. É a coisa realmente assombrosa, é a mão de Deus nisso tudo aí, tá certo? Então, glorificado seja o nome do Senhor. 9 e 10, acho que tem vários ainda aqui. Paramos por aqui? Daria para falar mais um? Vamos falar mais um. Se não der para falar tudo aqui, continua na outra quinta esse assunto aqui. Pessoal, a situação política entre as nações também é um importante sinal, que está aí também no meio das palavras de Lucas, e também Mateus 24, sobre guerras e lutas e coisas entre nações. E um assunto que por muito tempo ficou restrito dentro da igreja é falar de política. E até hoje muita gente não aceita quando vai falar de política. Falar de política é uma coisa, fazer política é outra, certo? Então, quem é político, segue a sua carreira política. Quem é pastor, segue a sua carreira de pastor. Essa é a minha opinião. Certo? Parece que foi para Billy Graham que perguntaram, queriam que ele concorresse à presidência, acho que foi ele, né? E ele disse assim, que ele não ia descer. Queria que ele concorresse à presidência dos Estados Unidos. E ele disse que ele não ia descer de posição de evangelista do século que foi. Ministro do Reino de Deus para ser presidente dos Estados Unidos. Não ia descer. Então, eu acho que quem tem vocação para o ministério, para o pastorado, segue isso. Quem tem vocação para o político, siga a política. Sou contra ou sou a favor, crente na política? Não sou contra. Devemos eleger e botar os nossos irmãos lá. Que aguente a pancada, né? A igreja, olha, porque é o ninho do inferno. Tá? Então, é um assunto meio proibido, de certa forma, mas que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a história das nações, com a história da igreja. A igreja teve problema com políticos, teve a vida inteira. Como falei do problema aqui, o doido daquele imperador Nero diz que ele incendiou Roma e jogou a culpa nos crentes. Claro que tem gente que contesta, principalmente os do outro lado.
mas os historiadores cristãos afirmam que sim. Ora, ele incendiou Roma, capital, queimou quase 70% da cidade e jogou a culpa nos crentes. E aí começou a perseguição para cima da igreja, as perseguições fortes. Então foram aproximadamente 3 séculos de perseguição muito sangrenta, muito terrível. Às vezes amenizava um pouco, daqui a pouco piorava, para cima da igreja. Então, eu digo assim, uma vez me mandaram levar na convenção, em Porto Alegre, faz anos, uma palavra sobre igreja e Estado, e eu fiz um apanhado sobre essas coisas, então eu estou meio esquecido de alguns caras. Então, eu levei o ensino lá na convenção, pastorada, e falaram que iam marcar para mim nas igrejas, dar aqueles ensinos, e nunca marcaram. Porque é um assunto que mexe na ferida de muita gente. Mas, de certa forma, essa aversão da igreja contra a política é histórico, vem de lá. Então, começou desde do seu início, a igreja teve problema com política. Por quê? Por causa de lideranças, as maiores brigas. Houve um tempo que os papas mandavam mais na nação do que o imperador. Aí começou as brigas entre eles, né? E as dificuldades. Então, essas perseguições são antigas contra a igreja, então você acha que não pode falar, mas hoje tem que falar. E a questão não é paixão partidária, eu gosto desse partido, não gosto daquele, eu gosto desse, não é essa a questão. Nós, como crentes, não podemos ficar olhando dessa maneira, temos que olhar pelo lado espiritual, onde o inimigo está agindo, onde Deus está agindo, onde vem de Deus, onde não vem, e nós temos que interpretar essas coisas, certo? Então, esses sinais cumpridos, a estátua de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Então, no capítulo 2 de Daniel, acho que eu disse na primeira noite aqui, o Senhor deu para Daniel uma visão do futuro das nações, né, nações gentílicas, as demais nações. E no outro capítulo 10, o Senhor deu para Daniel uma visão sobre Israel. Certo? Então, vai estudar o livro de Daniel, outras visões pelo meio ali se repete. É a mesma coisa. Então o Senhor mostrou para Daniel, nessas várias visões dele, o futuro do mundo gentílico e o futuro de Israel. Então por isso que a gente usa muito, antes de entrar no Apocalipse, Daniel dá essa visão ampla, panorâmica do negócio, e Apocalipse vai dando os detalhes dos acontecimentos futuros. Então na estátua, Deus mostrou aquela estátua que tinha cabeça de ouro, peitos de prata, e assim vai indo, ventre de bronze, pernas de ferro, e pés de ferro e barro, que representava os 4 grandes impérios mundiais do passado. Por último, uma pedra que tocou o pé da estátua e quebrou tudo, que é o reino de Jesus Cristo. Nós vamos ver esses detalhes para frente. Então, esses dedos da estátua falam de 10 reinos do Império Romano. Só que o Império Romano acabou lá pelo ano 400 e poucos, né? Ele foi diminuindo, assim, não foi que nem nos outros passados, que um reino, por exemplo, tive a Babilônia, que foi o primeiro grande império, aí veio os Medo-Persas, guerrearam, venceram a Babilônia e instituíram outro reino. Aí veio a Grécia, venceu os persas e instituiu o Império Grego. Aí veio Roma, destruiu a Grécia no ano 64, 66 a.C. e instituiu o Império Romano. Quando Jesus nasceu e viveu, era o Império Romano. E aí o Império Romano durou até 400 e alguma coisa, tá? E simplesmente foi se evaporando assim, dividiu-se, surgiu o Império Bizantino, o Império Germânico, que já é a Alemanha, e foi dividindo assim, né? Então, por isso que alguém fala que nós vamos viver agora, nesses últimos tempos, um sistema semelhante ao Império Romano da época, certo? Em toda a situação política, essas áreas. Barro e ferro fala de alguma consistência e também de alguma fragilidade, ou ditadura, ou democracia, ou uma mistura, essas coisas falsas que tem por aí hoje, para iludir o povo, certo? Então, esses dedos da estátua, 10 dedos, fala de 10 reinos do Império Romano, né? Ressurgido, que é o que alguns se defendem, essa ideia, né? Do surgimento, então, desse negócio. Aí se associou muito isso, gente, no chamado, que começou com o nome de Mercado Comum Europeu, hoje se chama Comunidade Europeia. Por que o pessoal olha muito para esse centro? Porque é o centro mais rico do mundo. Hoje nós temos potências na Ásia, como é o Japão, e atualmente está crescendo muito a potência China, comunista, né? Temos outra potência democrática, Estados Unidos, no norte americano. Então temos no continente americano,
no continente europeu, no continente asiático. Essas potências, enfim, essas brigas. Mas a Europa já de muito tempo um centro econômico do mundo e cultural, essa coisa toda, né? E religioso, que é muito importante. Está lá, né? O Vaticano dentro de Roma. O Vaticano é considerado um estado independente, né? Como um outro país dentro de Roma. Então aí se afirma que deve surgir daí essas coisas, tá? Que nós vamos falar de anticristo e tudo mais, tá? Então esses 10 dedos aí, que se formaria a base por anticristo, por outras coisas, seria assim. Então o mercado comum europeu, que hoje se chama Comunidade Europeia, foi iniciado com 10 nações, certo? França, Luxemburgo, Alemanha, Inglaterra, Itália, Irlanda, Holanda, Dinamarca, Bélgica e Grécia. Então, surgiu assim, o pessoal começou a olhar, só que daí o mundo se dividiu em blocos, começou a surgir o bloco asiático, sul-americano, norte-americano, aí o pessoal também... Então, veja assim, a gente está entrando em algumas coisas daqui para frente, que não tem assim uma definição que possa dizer, é assim, como vai surgir figura de anticristo, as coisas, é isso, é aquilo. Então, a gente vai seguindo pistas, indícios, certo? Provavelmente, tá? Então, essa situação política é muito importante, que o Senhor Jesus diz nas suas palavras que haveria muita tensão entre as nações, haveria guerra, haveriam disputas, haveria essa coisa fervendo constantemente. Vê que predomina interesses comerciais e outras coisas, e está sempre aquelas... Vê que, se vocês olham um pouco das notícias, está sempre uma tensão hoje entre Estados Unidos e China, recentemente França e Brasil, questão da Amazônia, e começou aquelas tensão toda entre as nações. Isso foi o que Jesus disse, vai haver essa pressão, esses rumores de guerra. Vocês sabem que a nossa Amazônia aqui é cobiçada por vários países, eles querem tornar ela como um patrimônio global, quer dizer, não é do Brasil, todo mundo quer ter direito ali, patrimônio da humanidade, vamos dizer assim. Há um tempo atrás se divulgava que nos Estados Unidos até mostravam nas escolas, ensinavam o mapa do Brasil sem a Amazônia. Não sei se isso é verdade, nunca fui conferir, mas vi comentários e muitas coisas, certo? E essa briga recente aqui, por causa disso, por causa da muita riqueza que tem aí, é assombroso. Então, essa tensão entre as nações, né? Então, quando Daniel fala também desses detalhes, aí deve vir um surgimento de algum sistema de governo semelhante ao Império Romano Antigo, de onde então vai se manifestar, já adiantando assim, esse anticristo, essa figura emblemática que todo mundo espera, né? Nós não, esperamos estar com Cristo antes que ele apareça na terra, se manifesta realmente, mas tudo vai estar preparado antes, esse é o sinal. Então o mundo, na religião, nas finanças, na tecnologia, na política, está tudo preparado para esse negócio, tá? Então a gente vai ver isso, se Deus quiser, para frente, os detalhes, amém? Olha bem, uma palavra desse Dr. Henry, que foi um dos fundadores do mercado comum europeu, secretário-geral da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que se diz isso aí, me fugiu agora aqui a data, mas já faz anos isso aí. Ele disse assim: não queremos mais uma comissão, já temos demais. Precisamos de um homem de gabarito que garanta a sua liderança sobre todas as pessoas, seja sobre o planeta, para arrancar-nos do atoleiro econômico a que estamos mergulhados. Seja ele Deus ou demônio, nós o receberemos. Eu teria que ver a data, que agora me fugiu a data disso aqui, que ele disse isso aí, foi numa dessas assembleias. Você sabe que hoje tem G8, G20, que é o grupo dos países mais desenvolvidos, mais industrializados, tá? E que decide o futuro do mundo e das coisas. Então, você tem que olhar assim para o lado político, gente. Então, o que a gente falar daqui para frente alguma coisa, não é ataque político ao teu candidato amado ou coisa assim, de jeito nenhum. Nós estamos vendo o lado espiritual das coisas e dos riscos que está aí. Então, eles estão buscando, se precisam de um líder. Eu estou pesquisando e estou escrevendo, pretendo fazer mais um. Está me saindo nesses dias o meu terceiro livro, quero já fazer mais um, estou trabalhando. E estou falando sobre o tal The Great Reset, o grande reset mundial, que está comentário agora, né? Que é dar um reset, ou seja, reiniciar, desligar e reiniciar, se usa isso na tecnologia, em computadores, né? Dar nas coisas, né, que querem fazer com o mundo.
né? Eu digo, Deus já fez isso algumas vezes, como foi no dilúvio. E quem vai fazer isso é Jesus. Estou adiantando alguma coisa que eu estou estudando azul, né? Mas hoje estão buscando esse negócio. Então, precisam estar atentos para isso aí. Amém? Deus abençoe. Vamos parar por aqui e deixamos, então, a certeza da vinda de Jesus. Então, daí tu continua só aqui. Estaremos aí, se Deus quiser. Amém? Os sinais. Amém, pastor Maico? Só podemos dizer assim, amados. Quem não vem perde muita coisa. Eu gostaria que... Querido irmão Edilson e mais o irmão Mauro, por favor, se puder retirar aqui na frente para nós. Eu tinha pedido, por gentileza. Aí de dois, cada um bota o notebook mais pro ladinho ali, a gente consegue ter acesso melhor. Amados irmãos, devido ao nosso tempo aqui, nós vamos responder 2 perguntas, não 3, né? Pedir para o Lucas, professor Lucas, ser mais objetivo e finalizar com o nosso pastor Alberi aqui. Eu gostaria que a todos os irmãos dessem uma salva de palmas ao nosso missionário Ademir. Aleluia. Repita após mim assim, ó, para os irmãos lá do Uruguai escutar. Ô técnico de som, abre os microfones aí para pegar aí. Irmão Ademir. Ademir. A igreja no Uruguai. Igreja do Uruguai. Que Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. No amor de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmão Ademir, receba esse saludo aí, aqui da Igreja do Brasil, a sua sede, aos irmãos aí que estão conectados. Ele mandou foto para nós, eles estão lá conectados na televisão pelo YouTube, com os irmãos do Uruguai assistindo mais a nossa aula aqui, também parabenizando os professores, amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, rapidamente, versículo de número 14. Ainda sobre as cartas às igrejas, a carta à igreja de Pérgamo, há um alerta para nós. Professor Lucas, diz assim, Apocalipse 2,14. Eu estou usando a versão atualizada, tá, na Bíblia, Almeida atualizada. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio, olha só, está no meio da igreja de Pérgamo, os que sustentam a doutrina de Balaão. Professor Lucas, rapidamente, o que é a doutrina de Balaão? Paz do Senhor, meus irmãos. Fiz algumas anotações aqui para passar com certeza para os irmãos que nós vamos falar. Podemos afirmar que a doutrina de Balaão é a mistura das coisas santas com as profanas. É ter um pé na igreja e outro no mundo. É o resultado de tudo isso, é a igreja ficar contaminada, fraca e doente. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e sua influência. Na igreja de Pérgamo, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão não viam nenhum mal em participar de festas e costumes pagãos, argumentando que o ídolo em si não é nada. Mas, em 1 Coríntios 10, Paulo, cheio de sabedoria e autoridade do Espírito Santo, diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E esse era o problema que acontecia nessa igreja, que Deus, através dessa carta, vem chamar a atenção daquele povo. E que nós, como igreja, não venhamos cometer esse mesmo erro, né, professor? E isso muito ocorre quando tem festinha de 15 anos, festa de casamento, e os irmãos largam o pé na dança e a boca e o estômago na bebida. Não, irmão, tem que entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos no mundo e nós precisamos influenciar o mundo, não ser influenciado. Eu sempre costumo dizer assim, ó, se você não tem estrutura para influenciar, foge. Foge. A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo, mas fugir da tentação. Então nós podemos resistir o diabo em nome de Jesus, mas na tentação, se não tem estrutura, foge. Né, pastor Alberi?
Isso é um alerta para nós. E que no nosso meio nós possamos ser influenciadores, mas não ser influenciados. Alguma colocação, pastor Abri? Mais alguma colocação? Nem tudo o que parece estar dando certo é certo. Então, Verdade. o mundo não pode nos influenciar a sermos diferentes. Nós temos que ser com o padrão que a Bíblia ensina. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, abra a sua Bíblia. Versículo de número 13. A Bíblia é linda, é maravilhosa. Apocalipse 2:13 diz assim. Vamos ler o versículo 12 para nós entendermos o contexto. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13, que é a nossa segunda pergunta aqui. Professor Alberi, diz assim: conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Professor, explica para nós aí, o que significa que em Pérgamo é o lugar onde estava o trono, ou está, aqui nesse contexto, o trono de Satanás? É forte isso aí, sem dúvida. Acabamos de falar antes aí sobre o Império Romano, né, que era o império da época. Então esse Império Romano se tornou um império realmente sangrento. E nessa cidade de Pérgamo, que quem entende um pouco da geografia ou do mapa, sabe onde é que é a Itália, a capital Roma, a sede do império, mas passando o mar Mediterrâneo tem a Grécia, e passando do outro lado do mar, outro mar ali, Egeu, parece que é, aí eu entro o lado que é a Turquia, como falei semana passada, que onde ficava Éfeso, na região da Turquia, essa outra aqui também, essa escarta é toda aquela região. Então Pérgamo se tornou uma sede na Ásia do Império Romano. Se tornou a sede do Império, do lado asiático, né? O que aconteceu? Então se construiu lá o primeiro templo ao imperador romano. E naquele tempo, então, eles cultuavam o imperador como um deus. Então era um orgulho para a cidade ter construído o primeiro templo, mas se construíram mais outros. Então já não tinha só um, já tinha vários outros templos ao imperador. Eles cultuavam o imperador, certo? Tinha naquela cidade também outro templo do deus Esculápio, deus da cura, da medicina. Até hoje nas farmácias, na medicina, tem um bastão com a serpente. Aquele é o bastão de Esculápio, o deus da cura. Tinha sede em Pérgamo. E depois disso tinha outro orgulho da cidade, que era o templo ao deus Zeus, da cultura da mitologia grega, certo? Que corresponde a Júpiter na mitologia romana. Então tinha o templo lá a Zeus. Então tinha o templo do imperador, onde cultuava o imperador, tinha o templo, a casa de cura do deus Esculápio, e tinha o templo de Zeus. Tudo isso então era a luta para a igreja, porque no momento que a igreja não aceitava cultuar o imperador, eles eram perseguidos e mortos, porque eram traidor do governo, como é dentro do islamismo hoje, certo? E cultuar outros ídolos, outras coisas. Só que dentro do que o Lucas falou antes, houve uma certa corrupção, que a igreja começou a aceitar aquilo, a imoralidade que há nesses cultos pagãos, né? E, enfim, então por isso que o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, onde tu habita, onde está o trono de Satanás. Essa perseguição, essa oposição à igreja. Entendido, meus irmãos? Que aula maravilhosa. Estamos apenas na 4ª aula. Vamos colocar em pé? Vamos agradecer ao Senhor. Procuramos ser pontuais em começar e também 9h30 terminar. Os anúncios já foram dados aqui a todos nós. Santa Ceia também, não esquecer do... Então não esqueça, irmão. Né, meu secretário? Você pode pôr a mão sobre o seu coração. Nós vamos levar a Deus uma palavra de oração, de gratidão, e também pedindo a Ele
que o Espírito Santo continue a ministrar em nós essa palavra, que todos os ensinamentos aqui nessa quarta aula de hoje venham dar fruto em nossa vida. Posso ouvir um amém? Pai, nós te agradecemos pela vida do nosso professor, pastor Alberi, evangelista irmão Lucas, a nós que estamos aqui, Senhor, que tu nos permitido estarmos na nossa quarta aula, Senhor, sobre o estudo de escatologia, verdade sobre o fim dos tempos, à luz da tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Queremos pedir a ti, Pai, que o teu Espírito continue, Senhor, a ministrar em nós, e que a semente da tua palavra não venha ser roubada pelo nosso inimigo, mas que possamos dar frutos e frutos dignos de arrependimentos da tua palavra na nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos pedir a ti que tu leve em paz, em segurança os nossos irmãos ao retorno da sua casa, guardando também, Senhor, nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo YouTube. Nós oramos a ti, Senhor, que a tua forte mão continue estendida sobre nós. As demais atividades deste final de semana apresentamos a ti em oração. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, e você concorda com isso, diga amém. Queridos, também lembrando a todos que de terça a sexta-feira, das 7 às 8, nós temos aqui um culto de oração. Tem sido momentos maravilhosos de comunhão com Deus, mas também comunhão com os irmãos nas primeiras horas da manhã. Então, você que pode, por favor, venha participar disso conosco, amém? Erga sua mão direita para o céu. Obrigado a todos os irmãos, a você que veio a mais essa escola bíblica. Uma noite tão fria assim, ver quase todas as cadeiras ocupadas, é a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado ao Ministério de Diaconia, obrigado ao Ministério de Louvor, aos nossos professores, ao irmão Edilson, nosso moço de Davi, que abre e fecha a igreja. Deus continue lhe abençoando. As professoras aqui da escola bíblica também, para as crianças, e também o pastor Ailton ministrando discipulado. Ô irmão, nós somos uma igreja viva e eficaz, glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te conceda a paz. Você crê nisso? Diga amém. Vou na paz do Senhor.